Em entrevista exclusiva à revista Época, o empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS, acusou o presidente Michel Temer de liderar a maior e mais perigosa organização criminosa do Brasil. A entrevista foi dada na quinta-feira. O empresário acusou Temer de usar a máquina do governo para retaliá-lo. A gente vai ver a partir de agora alguns trechos. Época pergunta a Joesley Batista como era a relação dele com o presidente Temer. E Joesley responde: acho que ele me via como um empresário que poderia financiar as campanhas dele e fazer esquemas que renderiam propina. Toda a vida tive total acesso a ele. Ele, por vezes, me ligava para conversar, me chamava e eu ia lá. Sobre um dinheiro pedido por Temer já em 2010, Joesley responde: conheci Temer e esse negócio de dinheiro para a campanha aconteceu logo no iniciozinho. O Temer não tem muita cerimônia para tratar desse assunto. Não é um cara cerimonioso com dinheiro. Joesley também é questionado sobre a liberação de um jatinho da JBS para uma viagem particular de Michel Temer para Comandatuba, na Bahia. Não lembro direito, mas é dentro desse contexto. Eu preciso viajar, você tem um avião, me empresta aí. Acha que o cargo já o habilita, sempre pedindo dinheiro. Pediu para o Chalita em 2012, pediu para o grupo dele em 2014. A revista Época então pergunta como era a relação entre Temer e Eduardo Cunha. A pessoa a qual o Eduardo se referia como seu superior hierárquico sempre foi o Temer, sempre falando em nome do Temer. Tudo que o Eduardo conseguia resolver sozinho, ele resolvia. Quando ficava difícil, levava para o Temer. Essa era a hierarquia. Funcionava assim. Primeiro vinha o Lúcio, o operador Lúcio Funaro. O que ele não conseguia resolver, pedia para o Eduardo. Se o Eduardo não conseguia resolver, envolvia o Michel. Época pergunta sobre pagamentos feitos tanto para Eduardo Cunha quanto para Lúcio Funaro e com quem ficava o dinheiro. Joesley então responde: não sei também quanto desses acertos iam para o Michel. E com o Michel mesmo eu também tratei várias doações. Quando eu ia falar de esquema mais estrutural com o Michel, ele sempre pedia para falar com Eduardo. Presidente, o negócio do Ministério da Agricultura, o negócio dos acertos. Ele dizia: Joesley, essa parte financeira toca com o Eduardo e se acerta com o Eduardo. Ele se envolvia somente nos pequenos favores pessoais ou em disputas internas, como a de 2014. E Joesley cita outros exemplos de pagamento de propina. O Eduardo, quando já era presidente da Câmara, um dia me disse assim: Joesley, estão querendo abrir uma CPI contra a JBS para investigar o BNDES. É o seguinte, você me dá 5 milhões de reais e eu acabo com a CPI. Falei: Eduardo, pode abrir, não tem problema. Como não tem problema? Investigar o BNDES, vocês? Falei: não tem problema. Você tá louco? Depois de tanto insistir, ele virou bem sério. É sério que não tem problema? E eu, é sério. E ele, não vai te prejudicar em nada? Não, Eduardo. Ele imediatamente falou assim: seu concorrente me paga 5 milhões de reais para abrir essa CPI. Se não vai te prejudicar, se não tem problema, eu acho que eles me dão os 5 milhões. Uai, Eduardo, vai da sua consciência, faz o que você achar melhor. Esse é o Eduardo. Não paguei e não abriu. Não sei se ele foi atrás. Esse é o exemplo mais bem acabado da lógica dessa Orcrim, organização criminosa. Época então insiste na pergunta se Joesley não pagou mesmo ninguém. E ele responde: nesse tipo de coisa não. Tinha alguns limites, tinha que tomar cuidado. Essa é a maior e mais perigosa organização criminosa deste país, liderada pelo presidente. O repórter insiste se o chefe é mesmo o presidente Temer e Joesley reafirma: o Temer é o chefe da organização criminosa da Câmara. Temer, Eduardo, Gedel, Henrique, Padilha e Moreira. É o grupo deles. Quem não está preso está hoje no Planalto. Essa turma é muito perigosa, não pode brigar com eles. Nunca tive coragem de brigar com eles. Por outro lado, se você baixar a guarda, eles não têm limites. Então, meu convívio com eles foi sempre mantendo a meia distância, nem deixando eles aproximarem demais, nem deixando eles longe demais. Sobre outro trecho da delação premiada, a Polícia Federal, Época pergunta sobre o pagamento pelo silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha e o operador Lúcio Funaro, ambos já presos na Lava Jato. Virei refém de 2 presidiários. Combinei quando já estava claro que eles seriam presos no ano passado. O Eduardo me pediu 5 milhões de reais. Disse que eu devia a ele. Não devia, mas como ia brigar com ele? 10 dias depois, ele foi preso. Eu tinha perguntado para ele: se você for preso, quem é a pessoa que posso considerar seu mensageiro? Ele disse: o Altair procura vocês. Qualquer outra pessoa não atenda. Passou um mês, veio o Altair.
Meu Deus, como é que eu vou dar esse dinheiro para o cara que está preso? Aí o Altair disse que a família do Eduardo precisava e que ele estaria solto logo logo e que o dinheiro duraria até março deste ano. Fui pagando em dinheiro vivo ao longo de 2016. Olha, o Palácio do Planalto disse que não vai se manifestar sobre essa entrevista. E a gente volta a falar da entrevista de Joesley Batista à revista Época. Em outros trechos da entrevista, o empresário contou como o PT, abre aspas, institucionalizou, fecha aspas, a corrupção no Brasil. E como é que o PSDB de Aécio Neves entrou em leilões para comprar partidos na disputa pelas eleições de 2014. O empresário Joesley Batista contou como começou o esquema de pagamento de propina para parlamentares. Foi no governo do PT para frente. O Lula e o PT institucionalizaram a corrupção. Houve essa criação de núcleos com divisão de tarefas entre os integrantes em estados, ministérios, fundos de pensão, bancos, BNDES. O resultado é que hoje o Estado brasileiro está dominado por organizações criminosas. O modelo do PT foi reproduzido por outros partidos. Joesley Batista negou o pagamento de propina dentro do BNDES. Mas reafirmo que eu e nossa empresa nunca pagamos 1 centavo de propina dentro do BNDES, do presidente Luciano Coutinho ao técnico mais júnior. Tampouco conheço outra empresa que tenha pagado. Todas as minhas relações no BNDES eram absolutamente republicanas. Época então questionou se tudo era tão republicano do BNDES, por que então pagar ao ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e ao PT, Joesley? Porque estávamos nas mãos deles. Era só o Guido dizer no BNDES que não era mais do interesse do governo investir no agronegócio. Pronto, bastava uma mudança de diretriz no governo para acabar com o nosso negócio. Joesley Batista revelou à revista quando ele começou a ser abordado para participar do esquema de pagamento de propina, no governo do PT. Quem inaugurou esse sistema foi o governo do PT. A primeira vez que fui abordado com essa forma de operar foi em Mato Grosso do Sul, no governo do Zeca do PT. Vi uma estrutura organizada no andar de cima, com o governador. As coisas no estado só funcionariam dentro da normalidade se estivéssemos alinhados com eles. Esse esquema perdurou até hoje. Foi do PT ao PMDB e agora está no PSDB. Tudo com o mesmo modelo, o mesmo modus operandi. Mudam os nomes, mas o sistema permanece igual. E Época pergunta se ele tinha dado conta da enorme quantidade de propina que estava pagando, chegando a 600 milhões de reais. Joesley responde, foi se avolumando com a propina no BNDES. Gerou esse crédito de 300 milhões de reais que o PT gastou para comprar a eleição de 2014. Esse modelo, no meu olhar, veio se consolidando de 2010 para cá. Houve um crescimento exponencial nessa quantidade de ORCRIMs, organizações criminosas, e nesse modelo de corrupção, nessa quase que total institucionalização da corrupção. Quando terminamos o ano de 2014, depois que o PT nos pediu aquela compra indiscriminada de partidos, ficamos convictos de que esse sistema estava chegando à exaustão, ficou insustentável. Sobre o pagamento para que Eduardo Cunha e Lúcio Funaro ficassem calados, Joesley disse que precisava da concordância do presidente Temer. Eu queria ter certeza de que essa agenda ainda era do Temer. Será que ainda é? De repente eu chegava lá e o Temer dizia, não, Joesley, não precisa mais não. Mas ele fala para mim que tem de continuar isso. Me arrepiei, pensei, meu Deus do céu, se ele acha que tem de continuar, já é um problema. Época perguntou então qual o motivo para gravar o presidente. E Joesley respondeu, porque eu sabia que estava aumentando a chance de eu trocar de lado e partir para a colaboração como MP. Era a única saída que eu estava enxergando. Eu precisava de uma colaboração efetiva. Época lembra que, segundo as provas apresentadas por Joesley na colaboração, houve propina tanto no lado do PT quanto no lado do PSDB. A compra foi para os dois lados. Joesley responde, isso, mesmo sistema. Caixa 2, nota fria, compra de coligação. Eu já precificava que ia precisar do apoio do Aécio se ele fosse eleito. Ele me pediu para fazer 50 milhões de reais no primeiro e 50 milhões de reais no segundo turno, se houvesse. E quanto aos questionamentos sobre o áudio dessa conversa, se ele foi editado ou adulterado de alguma forma, Joesley afirmou, de modo algum. Zero. Gravamos e entregamos. Podem fazer todas as perícias do mundo. Tentam desqualificar o áudio por desespero.
Olha, o ex-deputado Eduardo Cunha nega qualquer participação ilícita e prestará nos autos todos os devidos esclarecimentos.